Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema Coronavírus, a pandemia da igreja contemporânea. Meus irmãos, lamentavelmente, perdura a manipulação dos pastores durante o culto. É impressionante como as pessoas gostam de serem manipuladas. Olhe para o seu irmão e diga-lhe: você é vencedor. Levante as suas duas mãos para o céu e repita comigo: o gigante será derrotado. Observe que o foco desses manipuladores é gerar um ambiente de sensação de relaxamento emocional. Uma igreja, escute bem, uma igreja manipuladora, ela perdeu a sua identidade de igreja, ela perdeu a sua característica de igreja e está sob o juízo de Deus, porque perdeu a sua razão de ser. Escute bem, o culto a Deus deve ser transformador de vidas e não um ato de exibicionismo manipulador e gratificador de emoções. O culto a Deus deve produzir em nós um impacto espiritual que nos leve a desejar, a alcançar, a querer pureza de vida. As pessoas que vão a esses cultos manipuladores, elas saem de lá vazias e frustradas, porque não lhes foram apresentadas a teologia da cruz, não lhes descortinaram o Calvário. E aí, essas pessoas saem de lá frustradas e vazias, porque lhes foram apresentado apenas uma exibição emocional. Saem vazias, saem frustradas, porque o culto nessas igrejas de pastores manipuladores, a exegese bíblica não existe. As pessoas vão lá, saem de lá frustradas e vazias, porque o clima é de lavagem cerebral pela técnica de repetição de jargões. Você vai andar por cabeça e não por causa. Deus vai resolver aquela causa que você tem na justiça. Portanto, o clima do culto não é de ensino, é de confissão positiva. Não há uma exposição das Escrituras capaz de ensinar aos ouvintes a doutrina do pecado, a doutrina do arrependimento, a doutrina da santidade. A Bíblia, nesses cultos dos pastores manipuladores, ela não é central, ela é periférica, ela é acessório. Os líderes manipuladores, interessante, é que eles trabalham com o que dá mais resultado em menos tempo. Eles trabalham com o que dá resultado rápido. Essa é a estratégia deles. O que é que dá resultado mais rápido? O que é que dá resultado em menor tempo? É a formação do caráter cristão nas pessoas? Não, isso leva algum tempo. A médio prazo ou a longo prazo. É a formação de discípulos? É ser semelhante a Cristo o que dá resultado rápido? Não, isso leva algum tempo. Por isso que os manipuladores, os pastores, líderes manipuladores das igrejas, eles não têm interesse em pregação genuinamente bíblica. Eles não estão interessados em um estudo sistemático profundo da Bíblia. Eles não estão interessados na formação de caráter cristão, de discípulos,
de pessoas semelhantes a Cristo. Não, eles não estão interessados nisso, porque isso não dá resultado imediato. O que dá resultado imediato, eles querem, é a teatralidade na hora do culto. São encenações durante o culto. Isso dá ibope, isso enche igreja. O que dá resultado não é um estudo sistemático da Bíblia, da palavra de Deus. O que dá resultado rápido e imediato são os ensopados de Jacó. O que dá resultado rápido são eventos pomposos, com muito aplausos. O que dá resultado rápido, como eles querem, são pregações cujo tema é: Deus vai restituir de volta tudo aquilo que o diabo roubou de você. Isso dá ibope, isso enche igreja. Nas igrejas dos pastores e manipuladores, o precioso alimento espiritual saiu de circulação. E aí, essas pessoas que lá frequentam, são pessoas que fogem de um estudo profundo da Bíblia. Essas pessoas são levadas a uma anorexia espiritual. Elas rejeitam qualquer estudo sério da palavra de Deus. Essas pessoas que frequentam essas igrejas de pastores e manipuladores são como um pé de eucalipto. Tem altura, mas não tem raízes. Qualquer vendaval que chega, elas desabam. As pessoas dessas igrejas manipuladoras, elas decretam, determinam, batem o pé, amarram, tomam posse, mas elas são irrelevantes ao mundo. Elas não deixam marcas no mundo de santidade, marcas de integridade. Então essa anorexia espiritual gerada pelos pastores e manipuladores gera nas pessoas, produz nas pessoas uma fé fútil que não transforma o mundo. Meus irmãos, fé é compromisso. A mensagem de Jesus não foi um refresco com pedrinha de gelo. Foi uma convocação. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Fé não é magia. Fé não é superstição. Os pastores manipuladores levam as pessoas a entenderem erradamente que fé é magia, que fé é superstição. A fé bíblica, ela entende que a única coisa importante é servir a Deus com alegria. A fé bíblica, ela não tenta dominar Deus, comandar Deus, ela não tenta tirar proveito, vantagem de Deus, porque é isso que os pastores manipuladores fazem. Eles levam as pessoas a pensarem que podem comandar Deus, dominar Deus. Levam as pessoas a tirarem proveito de Deus. Escute bem, se você que está me ouvindo. Rapaz, moça, senhor e senhora, a vitalidade espiritual e a santidade não se consegue com liturgia manipuladora. O que dá solidez espiritual a uma igreja é doutrina bíblica e não manipulação psicológica, como estão sendo feito em muitas igrejas. Escute bem, você pastor que está me ouvindo. Ser pastor é ser desprezível para que as ovelhas alcancem maturidade espiritual, nobreza espiritual. Ser pastor, sabe o que é? É afatigar por almas, por amor às ovelhas, sem pensar em recompensa. Ser pastor é ter compromisso doutrinário. Ser pastor é acolher o ministério de lágrimas
Isso é ser pastor e não manipular. Meus amados irmãos, o perfil de um pastor deve ser encontrado na pessoa de Cristo. A vida de Jesus foi serviçal. Portanto, a função de um pastor não é manipular, é servir. O pastor deve ser um homem que sinalize serviço à membresia da igreja que ele pastoreia. Meus irmãos, Jesus viveu em função dos outros. Viveu em função do Pai e viveu em função dos outros, das ovelhas, dos homens. Jesus nunca manipulou ninguém. Não vemos nas Escrituras, não vemos Jesus manipulando. Não vemos um traço sequer de Jesus estar preocupado consigo mesmo, ou preocupado de buscar interesses pessoais. Esses líderes manipuladores, eles foram contaminados pelo coronavírus, ou seja, eles foram contaminados pelo vírus da coroa do sucesso. Por isso que eles se deleitam em serem grandões, em serem proeminentes, deleitam-se em serem notáveis. O vírus da coroa do sucesso fez com que esses homens invertessem o sentido da palavra servo. Para esses homens manipuladores, servo é título nobiliárquico. Servo, para eles, é título de grandeza, de nobreza. Servo, para eles, é título de pompa, de glamour, de imponência. Eles inverteram o sentido da palavra servo. E o pior é que esses pastores manipuladores, eles manejam bem os esquemas de hereditariedade pastoral. Pode prestar atenção. Eles consagram logo pastores, os filhos, os sobrinhos, para perpetuar a manipulação. Eles consagram logo os filhos, a família toda, pastores, inclusive a mulher, já chama de pastoras, uma apostasia. Para quê? Para manter a manipulação vitalícia. Meus amados irmãos, que Deus nos dê discernimento, para não cairmos nessa malha diabólica de sermos manipulados por esses homens. O coronavírus, parece que não tem vacina para o coronavírus, porque eles perduram até hoje e está piorando. Cada vez mais nós vemos cantores e pastores manipulando a massa, manipulando as pessoas. Que Deus nos livre, que Deus nos dê discernimento. O meu desejo é esse. Louvado seja Deus. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. Amém e amém.